Gente, sério, é um momento muito legal para mim, porque eu realmente sou muito fã de RH. Para mim, vocês são anjos portadores de boas notícias, por mais que às vezes venha alguma, eu vejo o lado positivo, tipo, ou é emprego, ou é um curso novo que vocês conseguiram para alguém. E eu sou muito apaixonada, enfim. Bom, vamos falar aqui da comercializadora, né? A comercializadora é um agente do setor elétrico. E aí, qual é o core business dela? Para que ela nasceu? Ela nasceu para vender energia a um preço mais alto do que a energia que ela comprou. É como se ela fosse ali um corretor de apartamento que fica com aquela parte daquela diferença, né? Ele se apropria dela. Bom, a gente vai fazer toda a apresentação em cima dessa frase, porque isso é a essência mesmo da comercializadora. Ela não tem ativo de distribuição, ela não tem usina, ela é isso aqui. Por mais que hoje já tenham, as comercializadoras já ofereçam serviço de migração para o Mercado Livre, gestão de ativos, o que ela nasceu mesmo foi para comprar e vender energia e fazer essa venda a um preço mais alto. E isso é muito importante, fique claro, que é uma visão comercial. Tudo que eu vou falar aqui é de uma visão comercial, porque existe uma visão física também, mas a comercializadora, ela, por excelência, é um agente que está só no mundo comercial do setor elétrico, tá? E aí, para relembrar, acho que todas as apresentações que vocês forem assistir sobre setor elétrico vão falar sobre isso, então, que realmente é bom para contextualizar. Os agentes do setor elétrico, quem são? Consumidores livres, consumidores especiais, geradoras de energia, né, as donas lá das usinas, as comercializadoras, as distribuidoras de energia, e aqui eu trouxe as transmissoras, e é um ponto muito importante. As transmissoras, elas são agentes do setor de forma geral, mas elas não são agentes econômicos. Elas não compram e vendem energia, elas não só vendem, elas não participam de transações comerciais. Elas são pagas pela RAP, elas são pagas de outra forma, totalmente regulada, né? Então, a ANEEL está ali vendo, analisando direitinho o que ela vai receber. Então, sempre que a gente falar de comercializadora, você nunca vai ver uma comercializadora vendendo para uma transmissora, nem vendendo, nem comprando de transmissora. Tá? E os donos de GD, né? GD é um tema que está muito em alta, então eu trouxe ele algumas vezes aqui para vocês. Donos de GD também não são vistos como um agente de mercado no setor elétrico. Por quê? Porque eles estão dentro desse mundo aqui, ó, dentro do mundo das distribuidoras. Então, você não vai ver comercializadora vendendo para... Ela pode oferecer produtos, tá? Mas não existe uma venda em reais por megawatt-hora para os donos de GD ou vice-versa naquele sistema de compensação, tá? Não existe reais por megawatt-hora, vamos caracterizar isso como a venda de energia, tá? Então, donos de GD, eles fazem todas as transações aqui via distribuidora, e sempre... Ai, me perdi. Tá? Todas as transações via distribuidora. Bom, vamos passar por aqui, para cá. E aí, vender essa energia, né? Para quem que a comercializadora de vocês vende? Ela pode vender para consumidores livres, para consumidores especiais, para geradoras de energia, para comercializadoras e, mais raro, em algumas situações específicas, para distribuidoras também. E o que é interessante aqui é ver que um ambiente como a rede, por exemplo, que favorece o encontro de gente de todos esses segmentos, né, acaba sendo um local para networking, porque como que muitas comercializadoras vendem? Acabam vendendo por WhatsApp mesmo. Então, manda um WhatsApp para um colega que sabe que pode estar querendo comprar, então esse colega pode ser um consumidor livre, uma geradora, então acaba sendo um local de troca mesmo, né? Para conhecer prováveis clientes. Isso acontece muito, tem muita gente que acaba se tornando cliente de outro RED, é bem legal ver a movimentação. E aí, quem que dentro da comercializadora vende essa energia? Tem vários, esse é outro ponto importante, que assim, cada empresa vai variar, né? O nome do cargo, todas as funções que um cargo exerce, mas, em média,
quem dentro da comercializadora vende é a pessoa do front office ou da mesa, do time de comercial, do trader ou analista de comercialização. E aí, ó, eu peguei aqui uma vaga pública, né? Todas as vagas que estão aqui são públicas, de um analista de comercialização, que é um nome não tão tradicional para quem compra e vende energia, e aí está aqui, realizar a venda de energia e serviços no mercado de energia livre. Tá? Então, essa é uma das funções. Quando vocês forem contratar alguém para comprar e vender energia, esse cara tem que ser o quê, ou essa moça, né? Ele tem que ter o perfil de vendedor, de comunicativo e capacitado em negociação, e claro, em mercado de energia, porque hoje as pessoas têm cada vez mais informação. Se ele está numa comercializadora, ele vai provavelmente estar vendendo para um consumidor livre ou especial. Esse cara vai querer saber se não é melhor ele fazer GD e continuar no mercado regulado, ou se ele tem que ir para o mercado livre e comprar energia com você. Então, ele saber explicar essas diferenças, estar capacitado em mercado é muito importante. Eu coloquei aqui do perfil, porque conversando com uma pessoa de RH, ela falou, seria muito interessante se tivesse incluso, mas vocês vão ver que eu vario bem entre perfil comunicativo e perfil analítico, que eu acho que esse é o cerne, são os dois cernes de trabalho que tem no setor elétrico. A pessoa vai ter outras infinitas características, mas para alguns cargos ela precisa desse tipo comunicativo e outros o analítico é extremamente importante. E aí, a comercializadora, ela compra de quem? Ela compra de geradoras de energia. Então, a sua comercializadora, ela pode ir lá direto numa usina, se a usina tiver energia livre para vender, e fazer um contrato com ela. Ela pode ir em outra comercializadora, comprar energia dessa outra comercializadora, e aí pode ter você aqui no meio, você comprou de uma comercializadora e vendeu para outra comercializadora. Pode, isso acontece muito, muito, muito. Ou você comprou de uma geradora, vendeu para uma comercializadora também. Em alguns casos, tem também a compra da energia para as distribuidoras. Mas o que acontece? Distribuidora, assim como transmissoras, é um mundo muito regulado, é um outro bichinho, assim. Então, eu vou citar aqui, mas o que eu falar de comercialização aqui não necessariamente se enquadra para distribuidora, tá? Porque é uma coisa bem mais específica. E a comercializadora, ela pode comprar energia do consumidor? Não, de nenhum, nem do consumidor livre, nem do especial, nem do consumidor que está embaixo da distribuidora. Lembra, eu comentei que consumidor não faz transação em reais por megawatt-hora, não vende energia. Então, é aqui que ele não entra nessa lista de pessoas que podem vender para a comercializadora. E as transmissoras também, como eu comentei, elas não são agentes econômicos, elas não participam de transações de compra e venda de energia, apesar de serem, né, agentes do setor elétrico. E aí, a comercializadora, ela pode negociar a compra e a venda da forma como ela quiser? Gente, o que eu quero dizer com forma, né? Eu quero escolher de quem eu compro, eu quero escolher quanto eu vou vender, eu quero escolher quanto tempo vai durar meu contrato, eu posso fazer isso? Aí depende porque vai entrar em duas expressões que eu tenho certeza que vocês já ouviram, que é ACL, o Mercado Livre de Energia, ou Ambiente de Contratação Livre, e ACR, o Mercado Regulado de Energia. Então, vai depender de onde a comercializadora vai atuar, de onde está essa contraparte para quem ela quer vender ou de quem ela quer comprar. Então, olha só, Mercado Livre, por que é chamado de livre? Porque a negociação de energia, ela pode ser feita como, não 100%, mas assim, em alguns aspectos, como o agente preferir, a parte e a contraparte preferirem. Por exemplo, acontece um acordo bilateral, então eu vou lá e contrato de uma outra comercializadora diretamente, acontece a negociação livre de preço, então assim, eu sei que o preço da energia, a expectativa de preço da energia vai ser 100, então eu vou tentar comprar ali a 99, vou fazer uma pechincha para comprar um pouquinho, ou senão eu vou tentar vender a 102, porque se a expectativa é 100, eu quero assumir um risco dela tá mais cara ou tá mais barata no futuro. Então, assim, existe essa negociação livre de preço. E existe a escolha livre de contraparte, então,
eu, Natália, se eu fosse uma comercializadora, eu poderia ir até o Gabriel, que é outra comercializadora, e falar, olha, eu quero comprar energia de você, porque você é uma empresa que eu admiro, ou porque você tem uma fonte de energia, você só trabalha com eólica, então eu quero comprar a sua energia verde, pode fazer isso também. E eu escolho também, nesse ambiente livre, no mercado livre, o tempo de contrato. Por que isso é bom? Porque você pode escolher, é básico, tudo em comercialização é quase uma mensuração de risco, né? Então, assim, se eu acho que o preço vai estar muito alto lá na frente, é melhor fechar um contrato de mais longo, né, que inclua esse período, num preço mais baixo hoje. E aí, se de fato ficar mais alto lá na frente, eu me dei bem, se ele ficar mais baixo, eu posso tentar reverter esse contrato, tá? Então, assim, é tudo livre. Quer dizer que ele não tem regulação? Não, ele tem muita regulação, mas ele tem regulação em outros aspectos. Ele tem regulação por exemplo, o quanto de energia ele comprou versus o quanto ele vendeu, de atuação no mercado para entrar para uma comercializadora nascer, tem bastante item de regulação, tá? E aí, o que acontece aqui no Mercado Livre também? Por que tem se falado tanto de Mercado Livre, de que ele é bom para o consumidor? Porque quando eu posso escolher a minha contraparte, eu posso negociar preço, eu posso fazer pesquisa de mercado. Então, a tendência é que o preço caia, né? Isso tudo vai fazer mais sentido quando eu explicar aqui o mercado regulado. O que acontece no mercado regulado? A distribuidora de energia é onde a distribuidora de energia adquire energia para repassar para nós, aqui em casa, consumidores cativos, nós que ainda não temos tamanho de consumo a ponto de poder migrar para o mercado livre. Então, quando a gente fala de mercado regulado, a gente está falando de distribuidora comprando energia. E aí ela compra de quem? De geradores e, às vezes, de comercializadores, tá? Então, justamente para a distribuidora, como é que o governo ia fazer com que o preço que a distribuidora fosse adquirir energia para a gente não tem como decidir nada da nossa energia, não tem como assumir risco ou evitar risco, como que ele garante que o preço da energia vai ser o preço mais justo possível para a sociedade? Fazendo leilões. Então, é um mercado de compra para a distribuidora extremamente regulado. Esses leilões, a distribuidora ela não pode escolher de quem, por exemplo, 10 geradoras vão participar do leilão agora de junho. A distribuidora que precisa contratar energia, ela não pode falar, eu quero comprar dessa geradora e dessa geradora que se inscreveram no leilão. Não. Todas as geradoras que ganharam no leilão, elas vão distribuir um pouquinho da energia dela para todas as distribuidoras que declararam necessidade. E olha que interessante, aqui no Mercado Livre, se eu sou um consumidor que não quero mais comprar energia agora, eu ia comprar, mas acabei escolhendo não comprar para daqui a 5 anos. Tá, tudo bem, é uma opção minha. Mas aqui no mercado regulado, uma vez que a distribuidora falou que ela precisa, que ela declarou a necessidade dela, falou, eu preciso de energia para daqui a 5 anos, e ela entrou no leilão como compradora, ela não tem como sair, ela não tem como descomprar aquela energia. Hoje existem alguns mecanismos fora, mas assim, sempre vai ter essa etapa de que ela vai ter que comprar aquela energia que ela declarou necessidade, claro, se tiver oferta, né? Porque se nenhuma geradora tiver lá para vender, não tem o que ela comprar. Então, assim, ela não pode escolher a contraparte dela vai ser todo mundo que ganhou o leilão, não tem escolha de preço, o preço vai ser através do deságio de um preço teto. Então, olha só, o governo, o ministério define um preço teto por fonte, e falar, a eólica pode custar no máximo R$180 por megawatt-hora. E aí, eu como gerador participante do leilão, eu como eólica, vou olhar e falar, deixa eu ver se esse preço cabe no meu portfólio, se isso faz sentido para mim. Faz sentido, eu consigo vender por 165. Então, eu vou participar do leilão até que o preço chegue
fique ali acima de 165. Se ficar abaixo, não, para mim é inviável vender por menos de 165. Então, eu saio do leilão. Só que todo mundo que consegue vender por menos de 165, por exemplo, continua ali no certame. Tá? Então, vai ter um preço teto. Aqui no Mercado Livre não tem um preço teto nessa negociação bilateral. Ela tem o preço que a pessoa quiser comprar e quiser vender. Aqui tem, mercado regulado tem, porque o governo está sempre tentando proteger ali a sociedade que nada pode fazer em relação à compra da sua energia. Tá? E também não tem, a distribuidora ela não escolhe no mercado regulado o tempo do contrato dela, é o tempo que tiver estipulado no edital do leilão. Então, pode ser 5 anos, 15 anos, às vezes para começar daqui a um ano, começar esse fornecimento daqui a um ano e ficar fornecendo por 10 anos. Tá? Então, assim, é tudo muito casadinho, tudo muito encaixado, a distribuidora compra energia sabendo como que vai ser a vida dela. No Mercado Livre, não. No Mercado Livre, você compra, você tem ideia, mas o tempo todo você pode mudar, você pode brincar com o risco do preço aumentar, do preço diminuir. Essa gestão é muito mais do cliente. Então, tá. Falamos de Mercado Livre e mercado regulado. Por isso que falam tanto que abrir o mercado para os consumidores menores é tão bom, justamente porque, enquanto que ele não pode escolher preço, é um mecanismo de leilão, aqui ele vai poder escolher, combinar preço, negociar, ter mais fornecedores. E aí, a comercializadora, a gente falou da forma de vender, né? Por quanto tempo, por quantos reais. A comercializadora, ela pode comprar de quem ela quiser e vender para quem ela quiser? Não, a gente já viu que não. Compra, do ponto de vista da comercializadora, ela pode comprar de geradoras, de distribuidoras e de outras comercializadoras. E no mercado regulado, a comercializadora não compra energia. O mercado regulado, gravem isso bem, mercado regulado é apenas para distribuidoras comprarem energia. No máximo, a geradora, aí entra um ponto importante, por que os colaboradores da sua empresa, da sua comercializadora, precisam estar cientes do que está acontecendo no mercado? Porque hoje, devido a vários problemas do setor elétrico anteriores, existe um vaso comunicante entre o mercado regulado e o mercado livre. Então, existe uma forma da comercializadora comprar uma energia que a distribuidora não quer mais. Tá? Então, isso é um ponto bem importante. Mas a comercializadora não está comprando no mercado regulado, ela está comprando do mercado regulado, da distribuidora. Tá? Então, assim, o mais importante é vocês terem isso aqui em mente. Falou de mercado regulado, a distribuidora comprando energia, normalmente de gerador e às vezes de comercializador. E aí, voltando aos perfis, né? Aqui, para o mercado livre de energia, é muito importante ter um perfil negociador, né? A pessoa que vai estar ali, principalmente para quem está comprando e vendendo diretamente, e no mercado regulado, um perfil mais analítico. O que acontece? No Mercado Livre, também precisa, a comercializadora precisa de muitas pessoas com perfil analítico, mas num estágio anterior à compra e à venda, que é no middle e no back office. Tá? Quando eu falo que precisa de um perfil analítico para o mercado regulado, é porque eles, para calcular o preço de venda da energia, a conta ela é muito na vírgula. Tá? Então, assim, não pode ser uma pessoa como eu, que não tem muita paciência de ver vírgula, de ver coisinha. Eu passo por cima das vírgulas aqui das contas de casa, arredondo tudo para o milhar mais alto, e meu marido fica louco. Entendeu? Então, assim, eu arredondo tudo. Então, quando vocês forem procurar alguém para trabalhar com essa parte mais analítica, tem que olhar isso, para mercado regulado e para middle e back office, mas a gente vai falar disso mais para frente. Aqui, ó, eu coloquei uma vaga da Energisa, veja só o que a vaga fala. Realizar as projeções de mercado e de carga que serão base para as definições da estratégia de compra de energia em leilões, buscando o mínimo de desvio previsto e realizado, considerando os riscos, penalidades associados aos limites de contratação de energia determinado pelo novo modelo do setor elétrico. Tá? Então, é tudo bem na vírgula, assim, bom?
A venda é para os consumidores livres, geradoras e outras comercializadoras também, consumidores livres e especiais. O consumidor especial, ele é um tipo de consumidor livre, ele é um consumidor livre um pouquinho menor. E a tendência é que ele deixe de existir, tá? Vire todo mundo livre. O consumidor livre, ou consumidor especial, ele só pode comprar lá no Mercado Livre a energia do tipo especial. E tem um grupo de usinas que vendem essa energia do tipo especial. Vocês percebem que tem uma reserva de mercado? É como se eu pudesse, eu, Natália, como eu não posso comprar pão em qualquer padaria da cidade, eu só posso, para eu ir para o Mercado Livre de pães, eu só posso comprar pão daquelas padarias específicas. E aí, o que está acontecendo? Eles estão diminuindo essa barreira para eu poder comprar de qualquer padaria. Então, em algum momento, essa reserva de mercado vai deixar de existir, tá? E aí, quando a gente fala de energia, quanto de energia essa comercializadora pode comprar e vender? Gente, isso aqui é o pilar principal da comercialização, tá? Da regra de funcionamento, né? O pilar de mercado dela é vender a um preço mais alto do que comprou. Agora, em termos de funcionamento, é isso aqui. Antes da gente falar sobre quanto, tem que conhecer essa regra. A comercializadora deve ter energia comprada para honrar com toda a energia vendida. Parece básico, mas não é todo mercado de energia que é assim. Tem mercado que não precisa disso. Mas isso hoje é algo extremamente, uma característica extremamente importante para o planejamento do nosso setor, porque o que acontece? Acaba que a EPE, né, vai planejar a expansão, vai ver quanto precisa de usina, vai ver quanto precisa de leilão, ela consegue acompanhar ali quanto que tem de demanda, porque está todo mundo contratado, todo mundo está com seus contratos certinhos, não tem ninguém exposto ali, tá? Em linhas gerais. Esse acaba tornando o mercado mais seguro. E aí, qual que seria uma diferença, né, dessa regra? Por exemplo, a comercializadora ela tem que ter energia comprada para honrar com a sua energia vendida. E uma geradora? A geradora gera energia. O que a geradora teria que ter? Ela teria que ter ou energia dela para vender, garantia física, ou contrato de energia. Então, a geradora ainda tem ela consegue gerenciar duas coisas ali. A comercializadora, como não tem ativo, ela tem que ter tudo em formato de contratos. E aí, isso tem força de lei, tá? É a base mesmo da comercialização de energia. Então, se tem força de lei, alguém tem que apurar se todas as comercializadoras do país estão seguindo a lei. E aí, quem faz isso? Vai ter alguém dentro da comercializadora, que é o profissional de back-office, normalmente, e aí esses dados vão para o profissional de middle e risco, porque eles precisam saber se eles estão certinho ali dentro dos contratos para comprar mais, comprar menos, avaliar o que eles vão assumir de risco, e quem faz isso para o mercado inteiro é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. A CCE, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar também. O que é importante aqui, né? Eu trouxe uma vaga também. Quando vocês irem uma vaga, quando um gestor pedir para vocês, alguém para fazer registro e acompanhamento das operações de compra e venda, a gente compra e venda do quê? Dessa energia, onde no mercado regulado, e talvez no mercado livre, talvez no regulado, e confecção de relatórios do balanço energético, que é justamente averiguar se eles estão conseguindo honrar com todos os contratos de venda dele. Só que, gente, o que acontece? Uma comercializadora, o objetivo dela é ter muitos contratos, né? Então, alguém para fazer isso, com muitos contratos, isso é feito hora a hora, tá? Então, imagina, hora a hora, por muitos contratos, por muitos meses, nossa, é um volume de dados muito grande, né? Então, é importante que o profissional seja bem, tenha essa paciência com dados e detalhes, que é algo, eu falo isso que é algo que eu não tenho, e foi um alívio muito grande para mim descobrir isso, porque eu recebia convite para entrevista, para participar de comercializadora, né, para compor o time,
E eu não tinha, eu tinha um feeling, assim, de que não era para mim. E um dia, conversando com um colega meu, ele falou, Nath, não, tem que ser muito atento a detalhe, a vírgula, porque qualquer vírgula você está multiplicando por centenas de reais e são muitas vírgulas, isso vira milhão muito fácil, né? E aí eu entendi, eu falei, tá, de fato não é para mim, sabe? Bom, e como que essa apuração é feita? Gente, no Mercado Livre de Energia tem a CCE, que eu comentei, né? Ela é quem vai verificar do lado do governo, digamos, que o governo tem que garantir que as coisas estão acontecendo bem para que todo mundo tenha energia, né? Então, a CCE é ciente que vai ter dentro dela todos os agentes de energia. Todos aqueles caras que a gente viu lá no começo. Consumidor livre está nela, consumidor especial está nela, todas as comercializadoras, absolutamente todas, se elas já começaram a operar, elas estão na CCE, as distribuidoras estão na CCE, as transmissoras não, porque elas não compram nem vendem. E todas as geradoras que comercializam para o Mercado Livre ou para o mercado regulado também estão. Tá? Tem geradora que não está, porque ela comercializa direto para a distribuidora onde ela está conectada. O mercado nem vê isso, essa geração é abatida da carga da distribuidora. Então, a gente quase que não fala disso, mas existe também, é bom para vocês saberem. Tá? Então, todos os agentes que vão comprar energia no mercado livre ou regulado, eles têm que estar lá na CCE. E aí, como que esse passo a passo acontece, né? Isso tudo, gente, é para ver se está seguindo aquela regrinha de que tem que ter tem que ter contrato para honrar a sua venda, né? Primeiro é feito um cadastro de agentes, então vocês vão ver vagas em que a função da pessoa é fazer o processo de cadastro do consumidor livre lá na CCE. E é um processo longo, é um processo extenso que tem várias regras, vários documentos, que passa por aprovação do Conselho de Administração da CCE, não é algo simples. Se aquele agente ali que entrou na CCE tiver um ativo, tiver uma usina ou tiver uma carga, né, vai ter a modelagem de ativo, que é o cadastro da pessoa não, da coisa que vai ou consumir ou gerar energia. Por quê? Porque a CCE ela precisa ter a medição disso, ela precisa saber quanto foi gerado e quanto foi consumido. Tá? E aí, com base nisso também, mas aqui entra para as comercializadoras, né? Que não tem os ativos de medição. A comercializadora, no mundo físico, ela vai estar negociando uma energia que foi medida aqui, no mundo físico, gerada por uma usina e consumida por um consumidor. Tá? Enquanto contratualmente ela vai estar só aqui, ó. Ela vai passar por cadastro e vai passar por registro e ajuste e validação de contrato. Tá? E aqui, nesse registro e ajuste, é quando a CCE vê quanto que a comercializadora comprou de energia versus quanto ela vendeu de energia. E aí passa por um processo muito, muito extenso, que se chama contabilização, e que aí sai o resultado dela, se a comercializadora tem dinheiro a receber ou tem dinheiro a pagar, tá? Dessa diferença dos contratos. Porque, assim, uma coisa é a gente pensar no mundo contratual. Eu vou consumir 100, mas aí, naquele mês, os meus funcionários fizeram hora extra, e aí consumiu 100,2. A gente está falando agora desse 2, tá? Esse 2 é o que tá sendo averiguado lá que precisa ser tratado depois de passar por aquela regra de ter contrato para honrar com a sua venda. Tá? Porque, e aí? E se não tiver contrato para honrar a venda? Aí a gente entra no que a CCE faz, tá? Em tudo, nessa contabilização aqui, porque ela vê a medição, vê os contratos, faz esse balanço, e o que tem de diferença, ela vai contabilizar aqui e vai verificar, tá? E aí vai ter a liquidação, que é o pagamento e a cobrança de quem está devendo, e
pagamento, não, cobrança de quem está devendo, as pessoas depositam dinheiro e quem está credor recebe. E aí, por exemplo, nessa contabilização, tem alguém dentro da comercializadora de vocês que pega um relatório que a CCE libera e confere se os seus cálculos batem, porque às vezes tem erro de medição, às vezes tem erro de validação de contrato, a contraparte não foi lá e fez a parte dela, e aí você fica sem contrato na CCE, entendeu? Então, isso aqui exige uma análise muito grande por parte da equipe, normalmente de back-office, tá? Para ver se está tudo certinho. Se não tiver certinho, vão atrás de por que deu diferente, mas esses números normalmente tem que bater vírgula com vírgula. Bom, e aí, para depois disso, olha só, gente, essa etapa aqui, ela já acontece no mês seguinte. A gente está falando do Brasil todo, né? Então, a CCE está medindo está recebendo dados de todos os consumidores livres e especiais, das distribuidoras, do que elas consomem da fronteira, digamos. A CCE resume ela a uma bolinha com uns pontinhos de consumo, né? Com os medidores de consumo. Ver quanto que aquela bolinha ali está consumindo. Então, está vendo quanto cada uma distribuidora está consumindo, quanto cada geradora está injetando no sistema. Ela está vendo essa montanha de dados, e ela tem que fazer isso hora a hora para todos os dias, de todos os meses, de todos os anos. Então, é um processo muito demorado, e com muita chance de erro, acontece muito. Eu trabalhei nessa área 2 anos, em 2015 a 2017, lá na CCE, e eu acompanhava de perto, assim, as coisas que poderiam acontecer, esqueceu de cadastrar um ponto de medição, e aí não ficou medido, mas a energia foi consumida. Como assim que foi consumido mais energia do que foi gerado? Uma série de confusões, sabe? É bem interessante, mas o meu ponto aqui é que é um processo que demora muito. Então, quando termina o nosso, por exemplo, março, terminou lá dia 30, 31. Agora que está acontecendo esse passo aqui, porque já teve durante abril teve a etapa de reajuste, de registro, ajuste e validação de contrato, e depois disso veio para a contabilização. Provavelmente a liquidação vai acontecer em maio, porque depois da contabilização, o processo de contabilização é muito longo, averiguar todos esses dados, tá? Tudo que eu estou explicando aqui, para isso aqui acontecer, tem um caderno, a gente chama de caderno de regras da CCE, que ele basicamente transforma as leis em equações para eles conseguirem tratar esses dados que vêm daqui, né? Acho que a última vez que eu olhei, estavam mais de 1.200 páginas de equações para fazer todos esses cálculos e chegar a um cálculo final para essa liquidação, para saber quem está devendo e quem tem a receber, daquelas diferençazinhas que não estão no contrato que foi feito, daquelas diferenças que não podem ficar sem tratamento porque a lei diz que não pode. Tá? Aí aqui, por exemplo, ó, aqui é um analista de back-office. O que ele vai fazer? Realizar registro, conferência e validação dos contratos na CCE. Porque uma vez na CCE, gente, tem muitas obrigações. Aqui, ó, acompanhar obrigações de Mercado Livre, garantias financeiras, penalidades, contabilização. Ó, a gente está falando aqui contabilização, está falando aqui da liquidação financeira, contribuições associativas, que é o que tem que pagar, acho que mensalmente para a CCE, para poder permanecer lá. Então, assim, tem uma série de obrigações que essa pessoa vai ter que ficar atenta por estar no Mercado Livre, tá? E o principal aqui nesse contexto que a gente está falando é realizar o registro, conferência e validação dos contratos na CCE. Porque se ele não fizer, se isso não acontecer, ele está infringindo. Às vezes ele até negociou, às vezes ele até vai pagar a energia, tá lá com o boleto para pagar. Só que se não tiver no sistema da CCE o contrato lá validado certinho, para ela é como se ele não tivesse pago, como se ele não tivesse contratado. Então, ele cai lá naquela nossa regrinha de tem que ter contrato de energia para honrar com a sua venda. Tá? E um ponto muito importante também, que é foco de dúvida, assim, muitas vezes, é que a CCE ela não vê os preços dos contratos.
Isso para ela não importa. Quanto que a pessoa vendeu, quanto que ela comprou, não importa. O que importa é montante e vigência de contrato, né? Para ela saber que aquele contrato está valendo por tanto tempo. Para ela poder ver essa diferença contratual, ver se está dentro da regrinha, e se não tiver, o que não tiver dentro da regrinha, que são as diferenças, vão para um tratamento especial. Aqui eu coloquei outra vaga também. Quando falar de modelagem de ativo na CCE, o que a gente está se referindo? Cadê? Não, realizar atividades e modelagens na CCE. Tá. Quando falar de modelagem, a gente está falando de modelagem de ativo. Então, provavelmente, essa pessoa, esse agente, ou cliente dele, né, vai ter uma usina ou uma carga que é a Engie, provavelmente uma usina. Então, vamos supor, a Engie comprou uma usina nova, tem que ser modelada lá na CCE. Começou a operar, agora vai começar a operar, precisa ser modelada na CCE. Então, ela vai passar por isso aqui, depois ela começa a ser medida, depois tem esse registro, e aí ela começa a vender a energia dela quando ela já está ali produzindo, está acontecendo também a venda da energia dela, estão averiguando se a regrinha se ela está dentro daquela regra. Tá? Então, assim, quando vocês virem atividade de modelagem, é a vida de um ativo lá é o cadastro do ativo que vai ter uma vida comercial no mercado de energia. Tá? E aí, a gente viu a regrinha, né? O resultado da apuração. E se a comercializadora vendeu mais do que comprou? Tá errado, né? Tá contra a regra. Ela tem que comprar ou comprar igual ou comprar a mais. A comercializadora que vendeu mais energia do que comprou, ela fica exposta à PLD no MCP. Eu trouxe essa frase aqui porque, gente, ela é muito, muito, muito comum. E, assim, é uma coisa que ecoa no meu ouvido, assim, do tanto que eu ouço isso no dia a dia, sabe? Ficou exposta à PLD no MCP. Então, assim, eu queria trazer para vocês o que isso significa. Quando a gente fala de exposta, é justamente porque ela ficou devendo naquela regra. Ela tinha menos contrato do que o que ela vendeu. Então, ela está exposta ao risco, exposta, no caso, que é ao preço que a CCE calcula para essa diferença, tá? Para essa diferencinha do contrato. Então, ficar exposta à PLD pode ser preço de liquidação das diferenças, tá? Pode ser uma estratégia do middle, do front, que vem da alta gerência da comercializadora. Fala, não, ó, eu acho que o PLD vai estar muito baixo. Fica exposto porque aí a gente não faz um contrato que provavelmente vai estar mais alto. Isso é um risco, porque pode chegar lá na frente e o PLD está altíssimo. E aí, se a comercializadora não tiver dinheiro para pagar essa exposição dela, ela quebra. Não é assim tão, né, mas entra em processo judicial, não sei, pode muita coisa acontecer nesse meio de caminho, mas em tese, tá, no grosso, na essência, seria isso. Então, ficou exposta, você assume um risco desse PLD, do preço de liquidação das diferenças. E aí quer dizer que a diferença entre a energia vendida e a adquirida vai custar um preço definido por modelos matemáticos e variáveis de mercado, não por acordo pré-definido. Então, o que é importante aqui? Por exemplo, eu comercializadora, vendi 100 e preciso de 100 de contrato, né? Para honrar com o meu contrato certinho. Esse 100, quando eu comprei esse 100 de energia, eu comprei lá por um preço determinado, pelo preço que eu achava que era o melhor preço possível nos cenários que a minha equipe vislumbrou. Tá? Então, eu comprei a 50, vamos supor. R$50 por megawatt-hora, esses 100 megawatt-hora. Aí, o que acontece? Se eu vendi um pouquinho mais do que aquele que eu contratei, eu previ que eu ia vender 100, vendi 101, e aí e só comprei esse 100 de contrato. Esse umzinho é o umzinho da regrinha, é o umzinho que vem aqui para o PLD, que vai ficar exposto, tá? E aí esse ele não vai cair no preço daquele contrato que eu tinha feito lá do 100.
ele vai cair nesse preço aqui do PLD, que pode estar muito alto ou muito baixo. Vai depender do que... Aí qual é o problema? Os modelos matemáticos e variáveis do mercado, que são quase que... são imprevisíveis, assim. Você não tem a certeza que você tem quando você fala que vai comprar energia por um preço X, né? Você tem certeza que vai ser aquele preço X. Aqui muita coisa pode acontecer, esse preço pode causar surpresas. Então, já teve caso de distribuidora quebrando justamente porque ficou exposta a esse preço, o preço surpreendeu o mercado, e aí ela não conseguiu pagar e quebrou, tá? Então, aqui está o risco. Pode estar muito mais caro ou muito mais barato. E aí, qual que é o perfil do profissional que vai trabalhar com isso? Vai depender do perfil da comercializadora. Tem comercializadora que vende o produto dela, assim, consumidor que vai ser meu cliente, eu não vou deixar você exposto. Você tem a garantia de que você não vai ficar exposto no mercado. Não vai. Então, essa comercializadora, ela é bastante certinha ali, né, convencional. O que ela vai fazer? Ela vai estar sempre dentro da regrinha. Ela nunca vai encarar o risco do preço, desse preço da diferencinha, porque ela sempre vai ter... é como se ela, nesse caso desse consumidor, ela fosse ficar sempre credora, tá? Nunca devendo, mas se for o caso, para receber. E aí, se a comercializadora tiver um perfil mais propenso a risco, ela pode jogar com essa possibilidade. Ela acha que o preço vai estar alto, o mercado acha que vai estar baixo, mas ela tem uma previsão de chuva que não vai estar alto, tem alterações regulatórias que podem impactar esse PLD, né, e fazer com que ele esteja mais alto, então eu vou arriscar, vou jogar com essa exposição. Pode acontecer também, tá? Então, vai variar, o perfil do profissional vai variar, mas, gente, isso aqui, para fazer esses cálculos, tem que ser alguém com bastante capacidade analítica, bastante atenção a detalhes. E aí, quando a gente continua na frase, né? A comercializadora que vendeu mais energia do que comprou fica exposta a PLD. E o que é esse PLD? É o preço da liquidação das diferenças. Então, e quais são essas diferenças? É justamente o que está sobrando ali da regra ou sobrando a pessoa que obedeceu a regra certinho, ficou com um pouquinho a mais de energia comprada. E essa energia dela também vai para cá, também vai para essa diferença, tá? Então, não, calma. Apaga isso. Oi? Acho que tem alguém com o microfone aberto. Foi. Tá? Então, esse preço da liquidação, quando a gente fala de preço de PLD, é sempre da diferencinha que vem da apuração daquela regra, de que tem que ter contrato para honrar a venda. Tá? Deixa eu ver, ele é definido por modelos matemáticos, o que eu falei, o que eu já falei, né? Influenciado por hidrologia, então, se está chovendo muito, se está chovendo pouco, se está prevendo chover muito ou pouco, tem impactos regulatórios também, a ANEEL pode soltar alguma coisa que impacta o preço, níveis de armazenamento de água também impactam, tem uma série de fatores que impactam esse preço, que normalmente entram aqui nos modelos matemáticos e que esses modelos cospem o preço que vai liquidar essa diferença. Então, esse é o tal do PLD, que quem infringiu a regra fica exposto. E fica exposto aonde? Não, tem um aqui, ó. Peguei aqui uma vaga de estágio, olha só. Aqui a gente falou dos modelos matemáticos, né? Olha, uma das responsabilidades do estagiário de estudos de mercado é simulações do preço de energia de curto e médio prazo, utilizando os modelos operativos New Wave, Decomp e Decent, que são os modelos que calculam o PLD, tá? Através do acompanhamento e análise de sensibilidade dos principais fatores que impactam o preço da energia, mas não se limitando a esses fatores, né? Então, assim, porque aqui tem a questão principalmente regulatória, que não é um fator físico, né, de vazão, de meteorologia, mas é algo que pode impactar bastante. Então, esse estagiário aqui, ele vai ter que ficar atento à regulação
e há parâmetros de mercado que podem impactar o preço. E aí, o que é interessante ter em mente também? Que a projeção desse PLD, ela impacta também aquele preço do contrato bilateral que eu fiz, aquele preço que a CCE não sabe qual é, e que eu fiz para cumprir minha regrinha, para ficar dentro da regra. Às vezes a pessoa quer, às vezes as empresas vendem a tipo PLD mais 2, entendeu? Então, assim, esse preço ele não fica restrito só, às vezes ele serve de parâmetro, ele influencia o preço dos contratos bilaterais, tá? E aí, a comercializadora que vendeu mais energia do que comprou, ela fica exposta a PLD no MCP. E o MCP é o mercado de curto prazo. Esse mercado de curto prazo é justamente o mercado onde se liquida a diferencinha, né? Bom, é o que está escrito aqui, é o mercado onde se liquida a diferença entre a energia contratada e a vendida, a grosso modo, tá, gente? Isso aqui, se você for olhar o que tem por trás disso, tem aquelas centenas de cálculos e cálculos, não é exatamente, não tem uma precisão teórica aqui, tá? É para vocês entenderem a ideia do que está nas regras, tá? E aí, o que eu acho mais interessante do MCP, que eu demorei muito tempo para entender, é que não se trata de venda, de compra e venda de energia. Quando você tem a diferencinha lá, e ela foi valorada PLD e está no MCP, não está se comprando e vendendo, está se liquidando energia. O que isso quer dizer? Quer dizer que a CCE, ela não vai olhar agente versus agente. Lembra que eu falei que lá no começo, o consumidor livre, ele pode escolher de quem ele vai comprar? A comercializadora pode escolher de quem ela vai comprar? Então, isso aqui não acontece, por mais que a gente ainda esteja no mercado livre, não acontece no mercado de curto prazo. O mercado de curto prazo é uma operação de pagamento entre todo o bolo de agentes que está devendo versus todo o bolo de agentes que está credor, tá? Que acabou contratando, tendo mais energia do que o que precisou, tá? Então, quando a gente... eu gosto de pensar assim, ó, você contratou aqui uma pilha de energia, né? Essa pilha de energia, ela tem contratação bilateral, eu contratei com alguém, com alguém, com alguém. A diferencinha, aquele outro mundo ali que é a diferença, é todo mundo versus todo mundo, tá? Então, é mercado livre, mas não é bilateral e nem é livre de quem você vai cobrar de quem você vai comprar essa sua diferença que ficou faltando, tá? Bom, não se trata de venda, pois a relação entre agentes devedores e credores. Os devedores vão lá, colocam, depositam no banco o que eles estão devendo, e aí no dia seguinte a CCE ela tem acesso a essa conta e distribui para os credores. E pode ficar exposta no MCP? Bom, o principal risco é o risco de exposição ao valor do PLD, que pode ser uma opção da comercializadora, né, ou do consumidor, enfim, ficar, né, uma opção mesmo. Só que, se ele ficar por muitos meses exposto, dependendo do quanto ele ficar, vai ter essa apuração de penalidade de lastro. Ele vai ter uma penalidade que, dependendo de como for, ele pode entrar em processo de desligamento. Então, se ele sair da CCE, se ele for desligado da CCE, acabou a vida dele. Acabou mesmo, assim. Ele não consegue comercializar mais energia. Tá? Então, tem que ter a pessoa que cuida dessa questão de o que fica exposto, o que não fica, ela tem que ter muito conhecimento de regras da CCE para poder calcular essa questão da penalidade de lastro também. E aí, normalmente, isso fica com os profissionais de back-office e a parte do risco fica com os profissionais de gestão de risco e middle, que normalmente estão lá. E a compra e venda vai para o pessoal de front office. Tem uma coisa que é bem interessante. Lá na Rede, na assinatura anual, a gente fez várias entrevistas, eu acho que hoje deve ter bem umas 30 entrevistas, com profissionais de várias áreas. Então, tem profissional de middle, tem profissional de risco, de back, de regulatório, de tudo que vocês imaginarem, falando como é sentar na cadeira deles para trabalhar com aquele tema, né? Então,
Inclusive é daí que eu tirei muito dessa apresentação, né? E ali, se vocês tiverem acesso, vocês vão ter ideia, assim, do que eles vivem, fazem, do perfil que eles precisam ter, tá? Bom, aí aqui é uma descrição da vaga como de especialista de risco, né? Eu não coloquei o pontinho aqui que era para ver, vou acabar demorando. Mas esse cara de risco, ele vai avaliar, dentre outras coisas, essa questão da exposição ao valor do PLD. Existem outros riscos na comercialização, né? Inclusive, a gente está com um curso de riscos em comercialização aberto agora para inscrição, que é, por exemplo, risco de mercado, risco de crédito da contraparte, riscos operacionais, tem uma série de riscos, né? Mas esse aqui é ligado à compra e venda mesmo, diretamente, quando se refere a um profissional de risco, vai falar do cara que está vendo essa exposição aqui. Tá? Então, o cenário 1, entendido? Se ele ficando devedor, ele vai precisar pagar aquele grupo de agentes credor e também pode correr o risco de ter penalidades, além de ter as penalidades por falta de lastro, ainda não ter dinheiro para pagar tudo que ele ficou devendo, um risco muito grave. Então, esse aqui entendido, o cenário 2, que é se o resultado da apuração, se ele comprou mais do que ele vendeu, ele obedeceu a regrinha, ele ficou dentro da regrinha, né? Porque, na verdade, a regra não fala que ele tem que ter mais, né? Ele tem que honrar com os contratos, não necessariamente mais. Então, assim, o cara que fez certinho, ele fica credor no MCP. Eu não vou repetir toda aquela explicação, porque a gente já falou dele. O cara que não fez certinho lá, que não obedeceu a regrinha, ele vai ficar devedor. Devedor para quem? Para quem teve uma sobra, tá? Uma sobra de energia, entre aspas, lá no mercado de curto prazo. E aí, um ponto que eu trago aqui, né, sobre a regra ainda, quem disse isso? Né? Quem disse que a comercializadora deve ter energia comprada para honrar com toda a energia vendida? Isso aqui está num dos principais decretos do setor elétrico. Se vocês tiverem interesse nessa parte mais regulatória, assim, isso aqui é um prato cheio. Decreto 5163 de 2004, no artigo 2º, ele fala, é aqui que ele coloca essa regra. Olha exatamente o que a regra fala. Os vendedores deverão apresentar lastro para a venda de energia para garantir 100% de seus contratos. Tudo que eu falei aqui, na verdade, o que o formal dele é isso. Eu falei em termos de essência, né? Mas a formalização dele é isso. E justamente isso aqui se desdobra em centenas e centenas de equação que são calculadas lá na CCE e que os agentes dentro do back-office também repetem, né, ali fazem para ver se está sendo uma operação feita certinho. O importante aqui é saber que essa regra tem força de lei. Tá? Então, o seu profissional de back-office ele tem que estar capacitado para fazer esse cálculo certo e tem que estar capacitado para saber que se ele errar nesse cálculo, a chance de acontecer, dele ficar exposto a um risco muito grande é alta, tá? Então, esse é um ponto em relação à capacitação. E aí, eu entro aqui, tá quase acabando, gente, prometo. O mercado de energia tem muita interferência de leis, decretos e resoluções. E isso aqui, muito do que eu falei não é apenas para comercializadora, né? E isso aqui também não é apenas para comercializadoras, é o mercado de energia como um todo. E aí entra um profissional muito, muito, muito importante, que são os profissionais do regulatório, e também, normalmente, tem uma equipe de regulatório e uma de jurídico. Eu vou falar aqui de regulatório, porque é a área que eu sou apaixonada. Trabalhei 4 anos com isso e quando eu decidi fazer o curso, né, lá pelo Instagram, a minha ideia era passar essa paixão do regulatório, que eu tinha pelo regulatório para as outras pessoas. E aí, o profissional do regulatório, veja só, essa vaga aqui, né, que fala relacionamento com as principais instituições do setor, MME, ANEEL, ONS. Então, esse profissional de regulatório, que no caso está na comercializadora,
ele vai estar olhando todas as regras do setor, tudo que esse pessoal aqui está fazendo, e vendo se vai alterar alguma coisa de forma que prejudique a, a operação da empresa onde ele está. Então, é um profissional que tem que estar muito antenado e tem que estar muito bem capacitado também. Basicamente, é o seguinte, se não existisse aquela regra lá de tem que ter contrato para honrar com toda a sua venda, se não existisse essa regra, e ela fosse colocada hoje, quem teria que ver isso? Provavelmente a primeira pessoa que veria isso na empresa seria a do regulatório. Tá? Seria do regulatório e ela ia levar isso lá para a equipe e falar, olha, back-office, você tem que mudar a sua operação para conseguir honrar para conseguir atender essa regra, tá? O mais mágico do regulatório acontece, inclusive, antes, que se, por exemplo, se essa regra estivesse em discussão para começar a valer, o regulatório ia ter um trabalho com a empresa como um todo para fazer com que essa regra ou não fosse efetivada ou fosse efetivada da melhor forma possível. Tá? Então, aí entra uma coisa que é muito importante, que é o networking. O que acontece? Quando um desses aqui, qualquer um desses aqui, Congresso Nacional, Presidência da República interferem muito através de medida provisória, né, CNPE, MME, ANEEL, CCE, ONS, quando qualquer um deles fala uma coisa, coloca uma coisa, um tema em discussão, isso vem em forma de consultas públicas. E aí tem a participação da sociedade e a participação de todos os agentes, né, gerador, transmissor, distribuidor e comercializador. Quando isso acontece, esses agentes, se uma proposta vem da ANEEL, é muito boa para os geradores e muito ruim para as comercializadoras, os geradores vão se unir para conseguir fazer com que aquela proposta passe daquele jeito, e os comercializadores vão se unir para fazer com que aquela proposta seja melhorada. Tá? E nisso eles estão trabalhando, estão em contato com a alta gerência da empresa, falando, olha, tem um risco alto aqui de passar algo que não vai ser bom para o nosso negócio. Tá? Então, assim, quando eu falo que a Red tem uma comunidade muito forte, né, de gente de todos esses segmentos, é exatamente isso que é legal, porque na Red eles se conhecem. Né? Então, tem o gerador que vai saber com qual gerador discutir uma matéria para levar argumentos mais consistentes para uma eventual regra não ser implementada. O pessoal da distribuição que se une também para discutir e entender como que tal regra vai ser, ou como atuar para uma regra não entrar. E quando é com a ANEEL, é mais fácil, porque os agentes do setor, eles têm mais contato. A ANEEL regula esses segmentos, né? E por mais que ela seja alguém superior, a gente tem muita reunião com a ANEEL, enquanto agentes, né? Só que com o Congresso não. O Congresso é um pouco, e a Presidência da República são um pouco mais distantes. Então, fica muito por disse-me-disse, sabe? Assim, a gente sabe que tem um projeto de lei com chance de passar, que é um projeto de lei para a modernização do setor elétrico, o PL 414, por exemplo. Vai passar? Não vai passar? Não é qualquer pessoa que tem essa entrada lá no Congresso Nacional para poder conversar com o deputado, até porque isso não é definido só por um deputado ou por um senador, né? É definido em conjunto, é extremamente complexo, né? É muito difícil passar uma regra por aqui. Às vezes, o que acontece também? Os geradores se uniram, e muitas vezes eles se unem através de associações. E hoje, no setor elétrico, tem associações de todos os segmentos que vocês imaginarem, tem mais de 40, eu acho. Ai, meu Deus, não sei, não tenho certeza. Mas, assim, tem associação de usinas eólicas, né, dos geradores eólicos. Então, quando é uma pauta de geração eólica, eles se unem. Aí, tem a de geradores de energia. Aí, olha que interessante. Eu sou um gerador de energia, por exemplo, a ENGIE. Eu acho que não vou pôr exemplos com nomes, não, vamos lá. Eu sou uma empresa que eu tenho eólica e tenho hídrica, né? E uma regra nova que está para sair, que está em discussão, é boa para eólica, mas é ruim para hídrica. O que essas empresas fazem? Elas se manifestam pelas duas associações.
tá? Nem sempre, mas assim, eu vi isso acontecer muitas vezes, delas se manifestarem pelas duas associações, em cada associação em prol de um interesse, daquele interesse que a associação cuida, tá? Então, e o que eu já vi acontecendo também? Gente, era para falar de comercialização, eu estou entrando em regulatório, era um slide só o negócio, que eu gosto mais. O seguinte, eu já vi a ANEEL fazer uma regra nova, propor uma regra nova, passar essa regra nova não ser boa para os geradores, e os geradores fizeram o quê? Foram lá para o Congresso Nacional, porque se eles conseguem passar uma lei ou uma medida provisória que passe por cima da ANEEL, a lei vale mais do que a resolução da ANEEL. Então, eles unidos conseguem isso com mais facilidade. Todo mundo que se une consegue as coisas com mais facilidade, tanto na ANEEL quanto no Congresso. Então, assim, já vi isso. Inclusive, isso aconteceu com a matéria de GD. A ANEEL ia passar uma regulamentação não muito boa para GD, e aí o que fizeram? Foram fazer todo um movimento lá no Congresso Nacional e saiu o marco legal da GD há pouco tempo, né? Então, os agentes se unindo é algo bem comum. Às vezes, o gerador se une com a comercializadora, às vezes é um contra o outro, às vezes é todo mundo contra a distribuidora, vai depender da discussão, né? Da regra que está sendo colocada ali para discussão mesmo. Bom, aí eu coloquei aqui uma vaga, né, de regulatório, ele tem que executar temas que envolvam a regulação da geração e comercialização do setor. Então, o que ele vai fazer? Estudar toda regulação, toda comercialização, as leis, as regras da CCE, as leis, decretos, né, para saber o que acontece, tem que acompanhar tudo que a ANEEL faz para poder saber o que está vindo de mudança, porque o grande trunfo, assim, a razão de existir do regulatório é acompanhar as mudanças que estão vindo, que podem vir, e prejudicar o funcionamento da empresa, ou diminuir o valor da empresa, né? Ou aumentar o valor da empresa. Então, é isso que eles vão ficar de olho, né? Então, ó, desenvolver análise de impacto regulatório e legislativo. A ANEEL está com uma consulta pública aberta para uma determinada regra. Vai, estuda aquela regra, fala com os colegas, né, para ver o que eles entenderam, porque nem tudo é tão claro, às vezes a gente tem que perguntar para os colegas, cada um entende uma coisa, inclusive a ANEEL entende uma terceira coisa. Então, assim, vai desenvolver esse impacto regulatório, né, essa análise, analisar como que aquela alteração de regra vai impactar a empresa, a mesma coisa para o legislativo, com os projetos de lei, tá? Então, é uma coisa mais... E eu estou falando muito de lei aqui, regulação, eu trabalhei com isso e com muitos engenheiros, sendo engenheira, tá? Com regulatório. Então, não é só para advogado. Tem, eu diria que há três formações que se destacam no trabalho com regulação, porque formam o tripé da regulação, né? Que é a engenharia, de fato, tem muito aspecto regulatório que envolve engenharia, o direito e a economia. Os três estão muito juntos para formar o que é regulação, né? A regulação sem um desses três, ela fica capenga. Então, os profissionais que têm essa formação normalmente se destacam, são os que conseguem os cargos, tá? Não só eles, mas eles têm algum nível de facilidade maior com o tema. E aí, tá acabando, gente. Vender energia a um preço mais alto do que compra, que preço é esse? Quando a gente fala que a comercializadora quer vender energia a um preço mais alto do que ela compra, qual preço é esse? Não é o PLD. Eu estou só retomando a ideia aqui. Esse preço aqui é o acordado bilateralmente, tá? É o que a gente viu lá, do 100 de energia que ele acordou com 50, por R$50 megawatt-hora, ele vai, esse preço aqui que a gente está falando. Ele não compra e vende, a ideia do comercializador não é comprar energia a um preço mais baixo do que o PLD, ou vender energia a um preço mais alto do que o PLD. Não, ele está pensando no preço do acordo bilateral, que pode estar associado ao PLD ou não, tá? Pode ter o PLD como base dele ou não. Muitas vezes tem, mas a gente não está falando aqui especificamente de PLD, tá? O PLD é o preço lá das diferenças lá no mercado de curto prazo, para quem ficou exposto, para quem não seguiu a regrinha, e para quem seguiu direitinho e ficou com a mais, receber a PLD, tá? E aí entra de novo
o acordo bilateral feito pelo front e projetado com as métricas de risco analisadas pelo middle ou pelo analista de mercado. Tá? Aqui mais uma vaga, coloca analisar os fatores de analista de mercado. Analisar os fatores que influenciam na variação de mercado, contribuindo para as projeções no horizonte de curto, médio e longo prazo, não só de PLD, mas de preço também, né? Entender o comportamento do mercado, tudo isso vai interferir, realizar projeções de mercado e carga, tudo isso interfere nesse preço aqui que não é o PLD. Pode interferir no PLD também, mas aqui a gente está falando desse outro preço, tá? E aí, quando a gente falou aqui tudo da questão comercial. Quando a gente fala da física, não tem como não falar de onde vem essa energia fisicamente. E aí, isso vai ser tema para uma próxima palestra, porque senão eu ia ficar aqui falando mais 3 horas, principalmente se a gente passasse por regulação de novo, tá, gente? Então, já fica o convite, quem deixou o e-mail, né, se inscreveu, quando a gente for fazer essa segunda palestra, vai receber também os dados, a não ser que você se descadastre da lista de e-mail, mas se isso não acontecer, vocês vão receber. Eu acho que eu coloquei aqui... se vocês tiverem interesse de conhecer as nossas soluções em capacitação, quiserem conversar, a gente conversa com muitas empresas para explicar, né, para ver, analisar. Inclusive, a gente ajuda a fazer diagnóstico, assim, os gestores passam, eu preciso de que minha equipe seja capacitada nisso, nisso, nisso. Que cursos a gente tem que pode ajudar, né? Então, se precisarem da nossa ajuda, é só mandar um e-mail para contato@redenergia.net, ou também no nosso site tem o meu WhatsApp, fala direto comigo, no Instagram provavelmente você fala direto comigo, no LinkedIn vai falar com a Fabi, a gente é super acessível para tirar essas dúvidas de compras corporativas, que normalmente são um pouco mais complexas. Bom, é isso, gente. Muito obrigada. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Espero que vocês tenham gostado. E espero encontrá-los na rede em breve. E na próxima palestra também, que vai ser de geração, um tema que eu amo também. Muito obrigado, viu? Gente, obrigada a vocês. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, Ok, tchau. obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde.